Eu criei duas analogias aí. Uma, na verdade, eu escutei e mudei um pouco para essa história do bebezinho de 1 ano e meio, porque é a idade do meu bebê, do Adam. E a outra eu criei esses dias enquanto trocava a fralda dele. Vou contar para vocês. Então, a primeira é que, às vezes, a gente quer porque quer uma determinada pessoa. Eu quero aquela pessoa, eu quero conquistá-la, ela não quer nada com nada, ela só quer saber de festa, ela, sabe, não quer nada com nada. Já falou que não quer, já me desrespeitou, já foi grosseira, já mostrou que gosta de mulherada e curtição e não quer nada com nada. Mas eu estou sofrendo, mas eu quero conquistar essa pessoa, eu quero viver com essa pessoa. Né? A pessoa às vezes bebe um monte e tal, mas eu quero conquistar essa pessoa, eu quero mudá-la, né? Eu quero que a gente tenha a vida dos meus sonhos, a vida que eu projetei na minha cabeça juntos, né? Que só na minha cabeça existe, né? Ele nem está pronto para dar. Enfim, e isso se compara, né? A analogia que eu escutei é que às vezes a gente quer, a gente está brincando, por exemplo, com uma faca, né? Um bebezinho de 1 ano, digamos, 1 ano e meio. Está brincando com uma faca muito afiada. E ele acha brilhosa, bonita, eu quero brincar com isso. Vem a mãe e fala, Deus me livre de brincar com isso. Tira da mão da criança para ela não se machucar. E a criança chora. A criança fica brava. A criança fala, minha mãe é uma chata. Não quero saber da minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, né? E como a gente não faz isso relacionando com a vida, né? Quando a vida vem e tira algo de nós, por exemplo, uma pessoa que a gente achava que era perfeita para nós e que de repente não dá certo, a gente fica chorando, a gente fica, né, às vezes esperneando, às vezes a gente fica depressiva, triste, falando que a vida é horrível, que relacionamento é muito difícil, que tem que se esforçar muito e tal, que tem que sofrer muito, e a gente não entende que a gente está sendo protegida de muito sofrimento, de se cortar com aquela faca afiada, que tem algo melhor para nós. Então, a gente resiste, a gente não aceita, a gente fica naquela briga, a gente quer do nosso jeito, a gente acha que a gente sabe o que é melhor, a gente não deixa fluir. Beleza, né? Eu fiz o melhor de mim e não fluiu, talvez tenha uma outra explicação, talvez eu esteja sendo guiada, protegida, mas não aceito. Eu choro, esperneio e acho que minha mãe é uma chata. E aí, gente, a outra analogia que eu criei foi que esses dias eu estava trocando a fralda do Adam e ele, nessa fase, está brigando muito para trocar a fralda, né? Ele resiste. Então, quando eu vou deitar ele lá na caminha de trocar a fralda, ele começa a se virar, ele começa a chorar, ele começa a resistir. E quanto mais ele resiste à troca de fralda, pior ela é, porque aí eu tenho que segurá-lo para eu conseguir trocar, porque aí demora muito mais do que demoraria se ele não estivesse resistindo. Então, ele tem uma experiência terrível. Mas por quê? Porque ele está resistindo. Se ele deixasse, simplesmente ficasse lá, tá bom, mãe, não gosto disso, mas faz logo isso, passaria logo. Não seria tão doloroso, não seria tão difícil. Só que como ele fica resistindo, é uma folia, né? Tem que segurar, tem que, enfim, demora mais. E aí ele acaba tendo essa experiência pior do que precisava. E a gente faz a mesma coisa na nossa vida. Quando a gente, às vezes, não aceita o fim de um relacionamento. Quando a gente, às vezes, não aceita que alguém não sente afinidade de almas com a gente. E a gente insiste, não, tem que ter, vou dar um jeito de conquistar. Vou fazer isso ser diferente. Quando a gente fica, enfim, resistindo ao que é. Quando a gente não aceita os nossos pais, por exemplo. Quando a gente fica resistindo à ideia de que, de repente, meu pai foi embora de casa, de repente, minha mãe era alcoólatra, de repente, minha mãe era narcisista, e várias coisas que acontecem que são duras de fato. Porém, o que temos a fazer? Tem como mudar o passado? Não tem. Então, nos cabe o quê? A aceitar. A história do aceita que dói menos. Só que se eu fico resistindo, especialmente com pai e mãe, eu não consigo, ou fim de relacionamento, mesma coisa, eu não deixo a vida fluir, eu fico presa, como se eu ficasse presa nas beiradas do rio e não deixo a vida fluir, não fluo junto com a vida no rio ali da vida. Eu fico presa. E aí não vem outro relacionamento, aí não vem filhos, a vida não flui.